eu senti uma presença muito, muito, mas muito forte. Foi algo que eu nunca tinha sentido. Irmãos, naquele momento que o homem de Deus falava sobre o terremoto que ocorreu depois da morte de Jesus, eu comecei a ver com os meus olhos como se fosse algo real que estivesse a acontecer. Paz e graça excelente, eu sou a Conceição Manuel. Vim aqui contar o meu testemunho que ocorreu no culto do domingo do dia 12 de janeiro de 2025. Foi um culto sobrenatural. Houve 2 momentos em que senti a presença de Deus de uma forma sobrenatural. O primeiro momento foi o momento em que o homem de Deus orava, pedia a Deus para que o Senhor nos elevasse numa nova dimensão espiritual. Naquele momento, eu em oração, pedi a Deus que eu fosse tocada pelo Espírito Santo. Irmãos, as coisas espirituais, só os espirituais entendem. Dizer que naquele momento eu senti uma presença de Deus, senti a presença de Deus na carne, na minha carne, no meu corpo. Foi uma presença muito forte. Naquele momento o Espírito Santo me guiava para adorar, para glorificar. Foi um momento sobrenatural, os meus olhos se enchiam de lágrimas. Eu senti uma presença muito, muito, mas muito forte. Foi algo que eu nunca tinha sentido. Foi algo muito forte. O segundo momento que eu senti a presença de Deus neste culto foi quando o homem de Deus pregava a palavra, e um dos momentos ele dizia assim, falava sobre a morte de Jesus, dizia que quando Jesus morreu, depois da sua morte, houve terremotos. Irmãos, naquele momento que o homem de Deus falava sobre o terremoto que ocorreu depois da morte de Jesus, eu comecei a ver com os meus olhos como se fosse algo real que estivesse a acontecer. E naquele momento fui possuída pelo Espírito de Deus. Foi um momento que eu não conseguia controlar o movimento do meu corpo. Eu senti que era o Espírito Santo a mover o meu corpo. Lembro-me que houve um momento que eu fiquei sentada. Eu, na minha consciência, estava sentada, mas eu senti uma força sobrenatural a remover o meu corpo da cadeira para o chão, para dobrar o joelho e levantar as minhas mãos para adorar e glorificar a Deus. Irmãos, foi um momento muito bom, foi uma experiência sobrenatural. Aconteceram muitas coisas que eu aqui também não consigo explicar detalhadamente, porque nem eu mesma, era o momento que o Espírito Santo tomou conta de mim. É só para dizer que foi uma experiência muito boa, e dizer também que estar em Cristo é a melhor coisa, irmãos. Quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração, com a nossa mente, Deus nos visita. E foi assim que eu vivi a visitação do Espírito Santo. Eu falava, as palavras vinham na minha boca, não eram palavras vindas da minha consciência própria, era como se Deus naquele momento me pusesse a falar. Eu levantava os braços para adorar a Deus. Não era eu na minha consciência levantar os braços, era como se uma força levantasse os meus braços. Eu saltava, adorava, quer dizer, estava num estado que eu mesma não conseguia me entender. Imagine que depois daquele momento eu me perguntava, mas o que aconteceu comigo? Então foi uma experiência muito boa, foi uma experiência muito importante, e Deus me provou mais uma vez que, independentemente de Ele ser Espírito e nós aos olhos não conseguimos vê-lo, mas nós conseguimos sentir a presença de Deus quando nós lhe buscamos em espírito e em verdade. Então, com tudo isso, eu agradeço a Deus pelo privilégio mesmo, porque apesar de ser menos digna, o Senhor me concedeu a graça de sentir a presença dEle.
Então agradeço a Deus pelo privilégio, pela graça que o Senhor nos concedeu. E também, de forma muito especial, agradeço ao reverendo que tem se deixado usar por Deus e por trazer, por meio da palavra, a presença de Deus. Esse é o meu testemunho. Muito obrigada.